Temos muita, mas muita informação mesmo para passar para vocês. E na verdade é por isso que nós estamos aqui, né, gente? Para a gente aprender da palavra de Deus. Eu acredito que depois que nós passarmos esse período de estudar a história de Israel, e desde ontem e hoje o dia todo, eu debruçado na Bíblia, no computador, escrevendo, anotando. E como a minha esposa diz, eu sou muito minucioso, e às vezes eu vou entrando em cada vereda que é até apertada para mim, porque eu fico querendo tirar a coisa e acaba estendendo muito. Mas eu louvo a Deus porque não é o nosso caso, mas a gente vê por aí muitos obreiros, muitos irmãos despreparados no que diz respeito à palavra de Deus. E aqui nós, eu, você, todos nós estamos tendo a oportunidade de debruçar nas páginas da Bíblia e extrair o máximo que nós pudermos dela. O máximo que a gente puder extrair da palavra de Deus, nós vamos extrair para crescermos. A Bíblia diz que o menino Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento do Senhor. Estou vendo gente nova, Deus abençoe. Qual o nome da irmã? Da irmã que está perto da irmã Ana Paula? Ah, não é brasileira, não? No, that's Miss Joy. Joy. You American? You speak English or only or Portuguese? English and no Portuguese. And no Portuguese. Maybe a little bit Spanish? Yes. I'm not going to ask her that. Quem é que pode traduzir para ela? Quem está aí para traduzir para ela hoje? A gente montar um aparelhinho. Monta o tradutor para a Brenda, por gentileza. Brenda, senta lá perto deles lá. Hoje você vai trabalhar mais do que vai aprender. Mas você vai assimilar também, viu? Fique tranquila que Deus vai te dar graça. She's going to translate to you, okay, man? Sim, senhor. She's part of FCA. Oh, que nice. On April 12th, we're going to have this big event over here for the youth. That's going to be Friday, 7:30. You're welcome to come and bring your students, okay? Friday, April 12th. It's about a week or two, something like that. Aproveitando a oportunidade, que o Daniel falou, no dia 12 de abril, daqui umas 2 semanas, sem ser semana agora, na outra, né? Sem ser sexta-feira agora, na outra, nós vamos ter esse evento para os jovens. Então traga todos os jovens, seus amigos da escola, do high school, da faculdade, para aprendermos juntos a palavra de Deus. Qual dia, gente? Dia 12 de abril, 7h30. E também, falando nisso, aproveitando aqui o ensejo, a oportunidade, no dia 19 de abril, que será uma sexta-feira após a sexta-feira do Youth Revival, nós vamos ter aqui o nosso Movie Night, tá? Tem um filme aí que está na gaveta, já tem um tempo, está no forno preparado para você. O filme é maravilhoso, é ou não é? É fantástico o filme. E logo após nós vamos ter aquele delicioso sanduíche brasileiro feito, x-tudo, feito pelo evangelista irmão Fernando e a sua equipe aí. Então não perca, tá bom? Então vamos lá. Dia 5 agora, muito obrigado. Sexta-feira agora é a vigília, tá? Não percam. 12:00, tá bom? Venham preparados. Trazer a Bíblia? Que é claro, vamos orar a palavra de Deus, né? Amém? Muito obrigado, muito bem lembrado, irmã Ana. 1 Samuel capítulo 8. Nós vamos falar hoje sobre os reis de Israel. Se prepare, porque a jornada hoje, vamos iniciar uma jornada, né? A jornada é grande. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8. Lembrando que os livros do Antigo Testamento, eles são livros masculinos. O Novo Testamento são femininos. Então eu sempre me dirijo aos livros do Antigo Testamento como masculino. 1 Samuel, 1 Crônicas, não é 1 Crônicas, tá? Quando eu me refiro ao Novo Testamento, aí sim, já são epístolas, então por isso são cartas. Então é 1 carta aos Coríntios, 2 Coríntios e por aí vai, tá bom?
Mas nesse caso é 1 Samuel capítulo de número 8. Acompanhe na sua Bíblia comigo, por gentileza, porque é importante você atender. Então vamos prestar atenção, silêncio agora para não tirar minha concentração, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: e sucedeu que, tendo Samuel, quem é? Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel. Qual era o nome dele? Joel. E o nome do seu segundo, Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, caminhos do pai. Antes se inclinaram à avareza. Isso aqui é pecado de ganância. O camarada é avarento. O avarento, ele não consegue dividir. Eu não gosto da palavra dividir, né? A palavra dividir é feia, né? Mas ele não consegue compartilhar, porque ele é avarento. Essa toalhinha aqui é só minha, ninguém pega. Isso é uma avareza. Ele não consegue compartilhar com as pessoas. Aquilo que ele tem é só para ele. É típico daquele menino que é filho único, que gosta de jogar bola, e o pai dá uma bola para ele, mas ele é ruim de bola no mundo. E aí ele vai jogar a bola e leva a bola debaixo do braço, e ninguém mais tem a bola, só ele. E ele diz: se eu não brincar, ninguém brinca. É avareza. Então, os filhos de Samuel tinham esse problema. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e tomaram... Olha aqui. Eu acabei de falar e o texto está respondendo. E tomaram presentes e perverteram o juízo. Então, os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Ou seja, Israel estava olhando para as outras nações, estavam dizendo: se as outras nações têm reis, nós também queremos ter reis. Então levante alguém que reine e governe sobre nós. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de quem? Samuel. Quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Olha só. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Veja que o erro começa aqui. Deus tinha todo o plano, todo o projeto traçado, mas o povo queria a justiça da sua própria forma sobre eles. Verso 8: conforme todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, a voz do povo, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Verso 10: então falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavalheiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerreiro e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e
ceifadeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. Vou repetir. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei. Eles vão clamar por causa dele, vão clamar a quem? A Deus. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Veja que Samuel vai dando todas as dicas para eles. Olha, vocês querem isso, mas vai acontecer assim, assim e assim. Vai haver essa e essa consequência. O verso 19 diz: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. Novamente, Israel, eles dizem novamente que eles querem ser como as outras nações. E o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Eles estavam pensando que o rei ia lutar por eles. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Ou seja, Samuel foi levar a mensagem de Deus ao povo, e falou para o povo, e o povo deu o recado, e Samuel agora vai falar para Deus o que o povo disse. Obviamente o Senhor sabia, mas por causa da intercessão profética e sacerdotal, Samuel vai falar com Deus, Então o Senhor disse a Samuel: Samuel, dá ouvidos à sua voz, a voz do povo, constituí-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada um à sua cidade. E aqui começa a história dos reis de Israel. Na Bíblia, a figura do rei é a figura de um personagem muito protagonista. Há um destaque muito grande, sobretudo no Antigo Testamento. A Bíblia fala não somente dos reis da terra, mas também dos reis de outros povos e outras regiões. A Bíblia começa falando de um rei chamado Melquisedeque, lá no início do livro do Gênesis, que era rei de Salém. Salém é o protótipo da figura de Jerusalém. Agora guardem isso, observem isso. Vocês vão observar, vocês vão poder ver que a maioria dos grandes reis, eles seguem uma dinastia. Você vai ver isso ao decorrer do nosso estudo. Os reis, a grande maioria deles, seguem uma dinastia. Ou seja, o trono passa de pai para filho. Você sempre vai ver, na maioria das vezes, o pai deixando o trono e o filho assumindo o lugar do pai. E você vai observar também que alguns nomes que nós vamos mencionar, eles se assemelham muito. Até porque nomes naquela época eram muito coincidentes um com o outro. Você vai ver muitas Marias na Bíblia. Lembra da história do Novo Testamento? Jesus conheceu, e a Bíblia fala sobre várias Marias: Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Maria de Copas, e por aí vai. Muitas pessoas naquela época tinham o mesmo nome, como também nos nossos dias hoje. E 3 reis
3 reis. Aqui eu quero que você comece a anotar, além de ouvir, aprender. Se você quiser anotar, é muito importante. Você que está aprendendo, anotando aquilo que você está aprendendo. 3 reis. 3 reis reinaram sobre todo o povo unido de Israel. Até então, o reino, ou a terra, ou se eu posso dizer, o país, Israel, era uma só grande nação. E nesse domínio deste grande império, deste grande povo, deste grande reinado chamado Israel, 3 reis apenas, eles reinaram sobre todo Israel. O primeiro rei é o rei aonde há a primeira consagração, a primeira separação. Já está aí na tela para a gente. É o rei Saul. O primeiro rei que nós vamos encontrar. E observe bem, porque eu vou citar aqui os 3 principais reis, mas entre os 3 vai haver um outro que você vai entender à medida que eu for falando, que eu for ensinando. 3 reis reinaram sobre Israel. O primeiro foi Saul, o segundo Davi e o terceiro Salomão. Só para que haja uma didática mais prática. Quem foi o primeiro rei? O segundo, terceiro, Salomão. Depois que os israelitas, agora veja só, Israel já não é mais uma nação só. Depois que os israelitas se dividiram, se separaram em 2 países, e aqui também é importante você anotar, você grifar, você memorizar, você decorar, porque aonde muitas pessoas pecam, por que a gente está começando esse ano, estudando a história de Israel? Porque todo o contexto bíblico, todo aspecto bíblico, tudo que gera em torno do nosso conhecimento, da nossa postura, da nossa prática, parte desse livro. E esse livro conta a história desse povo Israel. E se você não sabe o início das coisas, você fica difícil compreender como aquilo ou aquilo outro aconteceu. Então, depois que os israelitas, o povo de Israel, se divide em 2 países. Quantos países, gente? 2. O primeiro é o país de Judá, que é o reino do sul, e depois Israel, o reino do norte. Judá era reino do sul, Israel, reino do norte. Os reis de Judá, presta atenção, eles eram descendentes, vieram da linhagem davídica. Eles eram descendentes de Davi. Mas os reis de Israel não vieram praticamente de Davi. Eles vieram de várias famílias e de outras tribos diferentes. Depois de Salomão, a terra prometida foi dividida em 2 reinos. Reino do norte, quem era? Israel. Capital era Samaria. A capital de Israel na época era Samaria. E reino do sul era Judá. A capital era Jerusalém. Por isso nós já vimos isso aqui antes, que Jesus, ele é descendente da linhagem da tribo de Judá. Judá, capital em Jerusalém. Israel foi dividida em 2 reinos, como nós já ouvimos. Reino do norte e reino do sul. Agora vamos entender, e o pessoal que está com a mão na tela, vai me acompanhando por gentileza. Nós vamos ver o primeiro rei. O primeiro rei que foi consagrado, ungido por Samuel, foi Saul. No ano 1030 até 1010 antes de Cristo. Talvez eu não precisaria falar isso, mas eu vou falar para ajudar algumas pessoas. Por que começa num número maior e vai diminuindo, sendo que na verdade deveria ser 1010 para 1030? É porque o calendário, a história, ela tem o seu início antes de Cristo e depois de Cristo. Quando chega em Cristo, é como se o relógio parasse, zerasse tudo e começasse novamente. Então Saul foi ungido provavelmente
no ano 1030 antes de Cristo, até o ano 1010 antes de Cristo. Saul reinou por 40 anos. Quantos anos reinou Saul? 40 anos. Depois nós vimos, e lembre-se, eu não vou aqui entrar em pormenores sobre a questão do reinado de Saul, né, entre outros reis, talvez algumas coisas, porque o intuito é mostrar a vocês, apresentar os reis de Israel. Depois do reinado de Saul, nós temos Davi. Davi começa a reinar no ano 1010 antes de Cristo e vai para 970 antes de Cristo. Davi também reinou 40 anos. 40 anos. E por fim, nesta primeira leva desta linhagem davídica e sacerdotal, nós temos então Salomão, que reina no ano 970 até o ano 931 antes de Cristo. Salomão também reina 40 anos. E aqui eu quero mostrar algo para você, que a Bíblia, ela trabalha muito com números. Se você pegar o alfabeto hebraico de Aleph a Tav, Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, He, Tet, Yud, Kaf, Raf, Lamed, Men, Nun, Samach, Ain, Pei, Fei, Tzadik, Kuf, Resh, Shin, Sin, Tav. Cada letra do alfabeto, ela possui um valor, que significa muito dentro da gematria, ou seja, da matemática judaica. E os 120 anos do reinado dos 3 reis tem um significado muito importante, que mais à frente eu vou falar para vocês o que significa. Mas se você observar Moisés, que foi o grande libertador de Israel, ele teve um período de 120 anos de história. Primeiro, Moisés passa 40 anos no Egito, aprendendo da lei, da cultura egípcia. Depois Moisés passa 40 anos no deserto, na terra do seu sogro, reaprendendo as coisas de Deus, vendo novamente os princípios e os valores da palavra de Deus, tendo um encontro com Deus. E depois, por fim, Moisés passa mais 40 anos peregrinando no deserto, conduzindo o povo a Canaã. Ou seja, dentro da numerologia, ou da gematria, ou da matemática, o número 120 tem uma importância muito relevante. Por isso, os primeiros 3 reis de Israel, e mesmo que eu abro um parênteses aqui, e nós vamos falar futuramente sobre isso, mas eu quero dizer que mesmo que Deus não concorde com a opinião e o desejo do povo de ter um rei sobre eles, porque na verdade o povo estava dizendo para Samuel: olha, nós não queremos ser governados mais por um governo teocrático. O governo teocrático é um governo dirigido pela vontade de Deus. A igreja é um povo que não trabalha com democracia, mas com teocracia. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de permanecer na igreja, têm dificuldade de obedecer liderança, não entende, não respeita pastor, porque não entende que na igreja não existe democracia, mesmo que sejamos democráticos, mesmo que sejamos um povo de bom senso, mas nós caminhamos debaixo da teocracia. Deus levanta um líder e Deus fala com o líder. Se o líder cair e estiver governando o povo em pecado, quem é que vai lidar com o líder? É o próprio Deus. Então nós precisamos entender esse princípio da palavra de Deus. E Israel estava dizendo: nós não queremos ser mais um povo teocrático, nós não queremos mais ser governados por Deus, queremos, em outras palavras, entre as linhas, Israel estava dizendo: queremos ser governados pelo homem. E aí que aconteceu o perigo. Eles deixaram a mão de Deus e começaram então a querer ser governados pelo homem. Aí levanta-se Saul, depois Davi, depois Salomão. Saul reinou quantos anos, gente? Davi reinou quantos anos? E Salomão reinou quantos anos? 40 anos.
Agora, antes do período da monarquia, o povo de Israel era liderado por quem? Quem é que regia? Além de ser um governo teocrático, que você sabe hoje, agora já sabe que a teocracia é regida pela mão e pela vontade, pela palavra e pela visão de Deus, mas sempre houve e haverá um homem que está debaixo da visão, entendendo e ouvindo a voz de Deus. Olha para mim, jovens, sempre deverá haver um líder na nossa vida, alguém que você olha para ele e diz assim: lá vai um homem de Deus, um santo homem, uma santa mulher de Deus, porque Deus vai instituir, Deus vai levantar homens que estejam regendo um povo por causa da sua permissão e por causa da sua bondade. Ou seja, antes do período da monarquia, o povo, mesmo sendo um povo regido por um governo teocrático, eles eram regidos, eles eram governados por homens. Nesta época, antes dos reis, o povo de Israel era liderado por juízes. Juízes se levantaram, Deus levantou homens como juízes para governar o povo. Esses juízes eram líderes nomeados por Deus, que uniam o povo para falar o que Deus falava e para que o povo soubesse quem eram os inimigos de Deus e se organizassem para vencer os seus inimigos. O líder de Deus, o líder espiritual, ele é o homem que é levantado por Deus, nomeado por Deus, primeiro para unir o povo e para fazer com que o povo veja, entenda e vença os seus inimigos. E agora, se a gente trouxer para os nossos dias, a gente vai ver isso na figura do pastor. Por que muitas pessoas sofrem tanto quando na verdade deveriam sofrer menos quando enfrentam um problema, quando enfrentam uma dificuldade? Porque alguns que não entendem princípios, eles fazem de tudo, mas sem orientação, primeiro de Deus e segundo, sem orientação do seu pastor. Eles saem de viagem e não avisa, eles tomam uma decisão sem pedir orientação a Deus, e depois, quando o negócio ferve, quando o caldo ferve, aí eles buscam o pastor e perguntam: pastor, me ajuda a orar a Deus em oração para saber o que é de Deus, o que não é de Deus. Aí eu posso dizer: o caldo já entornou, como é que nós vamos fazer isso agora? Então tudo isso são princípios diante da palavra de Deus. Mas quando Samuel, o último juiz, lembre-se disso, anote isso, Samuel ele era profeta, mas ele também era juiz sobre Israel. Samuel é tão interessante a questão de Samuel, que quando Samuel, o povo tinha medo de Samuel. Quando Samuel andava na rua, o povo se escondia com medo de Deus colocar uma palavra profética nos lábios de Samuel e ir contra ele. Hoje as pessoas não têm temor a Deus mais, não respeitam o homem de Deus, não respeitam o profeta, mas Samuel era um homem respeitado, porque eles sabiam que Deus falava através do profeta. Quando Samuel, o último juiz, ele já estava idoso, e nós lemos esse texto no início do livro de 1 Samuel capítulo 8, os israelitas exigiram, eles não pediram, eles exigiram. Por isso que Deus disse assim: olha, não discuta, Samuel, apenas entregue nas mãos deles o que eles estão querendo, porque eles já estavam dispostos a não fazer outra coisa mais, a não ouvir mais a Deus, e então começaram a exigir a Samuel, porque Samuel era a representatividade de Deus na terra. Disseram para Samuel: nós queremos um rei. Então Samuel, o último juiz, quando estava avançado em idade, os israelitas exigiram um rei para serem como os outros povos. Quando você vê na Bíblia Deus dizendo assim: muito cuidado com o jugo desigual, e hoje a gente fala isso na igreja, algumas pessoas não entendem. Há um perigo muito grande quando você trabalha, quando você se aparelha com um jugo desigual. Pastor, o que é um jugo desigual? É um justo
caminhar com o ímpio. Não funciona, não dá certo. Olha o que os Salmos de número 1 diz. E isso aqui fala muito bem disso. Olha só: bem-aventurado o varão que não anda segundo ao conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é julgo desigual. Domingo nós estávamos conversando aqui com o pastor Gesiel após o culto, e eu digo para vocês que um dos maiores privilégios que eu tive, além de sentar na cadeira, ouvi-lo pregar, ouvi-lo ensinar, era sentar com ele depois do culto, para ouvir aqueles ensinamentos mais profundos, aqueles ensinamentos mais delicados, aqueles ensinamentos mais, assim que eu posso dizer, particulares. Pastor Gesiel, um homem que nunca sentei com ele numa mesa depois do culto ou no restaurante para conversarmos de qualquer outra coisa a não ser a palavra de Deus. Não é errado a gente ir para o restaurante, jantar com os irmãos, ir para um lugar, comungar com os queridos irmãos e amigos, e ali a gente ri, se diverte. Mas com o pastor Gesiel Gomes sempre foi diferente. Mesmo numa festa, após o culto, num jantar, na cantina da igreja, sempre houve ensinamentos mais profundos, porque está intrínseco nele. E no domingo após o culto ele estava falando, ele disse: você se lembra, pastor Moisés, daquele pastor que agia e como se fosse um profano? Eu disse: infelizmente me lembro do indivíduo. Por quê? Porque a pessoa, ela se desviou da presença de Deus. Por isso Israel estava dizendo: nós queremos um rei para ser como os outros povos, não se assemelhe. Eu vou abrir aqui um parênteses nesta parte, vou dar uma pausa e dizer para você: não queira se assemelhar a outros povos, não queira andar com o ímpio. Ah, pastor, eu trabalho no trabalho, eu tenho um amigo, ele não é crente, ele é ímpio. Você pode até andar com ele, mas não comungue com ele. Você pode até andar com ele para pregar a palavra de Deus unicamente, mas não se envolva a ponto de ser influenciado por causa disso, porque a gente vai ver aqui, ao decorrer dessa história, o que é aparelhar o meu carro com o carro de um profano. Não dá certo, não dá certo. Então Deus escolheu Saul por causa da unção que Samuel leva até ele, como o primeiro rei de Israel. E aqui não preciso nem abrir parênteses para dizer isso, mas já vou aproveitar a oportunidade para dizer: Deus escolhe Saul porque o povo insistiu, porque o povo exigiu, porque o povo colocou pressão, e Deus falou: então faça a vontade do povo, seja feita a vontade do povo.